Olá, sejam bem-vindos a mais um Café Pastoral. Que Deus te abençoe e abençoe sua casa e sua família. Nós estamos numa série de mensagens sobre os maiores alvos, ou os principais alvos do inimigo para enfraquecer as igrejas locais. Eu assistiria, se fosse você, os vídeos anteriores a respeito desse tema, para que você possa compreender quais são esses alvos, pelo menos os alvos que nós apontamos. São três alvos: a destruição da liderança, a destruição da comunhão e a destruição das finanças. Sobre os primeiros dois que eu citei, nós já conversamos. Eu queria conversar com você hoje sobre o terceiro alvo do inimigo, que é a destruição das finanças. Antes de eu começar, eu queria te fazer um pedido muito especial. Se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se. Se você ainda não se inscreveu, e deixe também seu like. Seu like é muito importante. Compartilhe esse canal com outras pessoas, compartilhe este vídeo com outras pessoas. Eu sempre digo, está sendo bênção para você, pode ser bênção na vida de outros. Então seja você um instrumento de bênção. Vamos lá, vamos conversar sobre a destruição das finanças. Hoje, um dos assuntos mais abordados, ou os assuntos mais abordados nas redes sociais, é justamente o que diz respeito a dinheiro dentro de uma comunidade cristã. E é claro que o inimigo ele tem muitos péssimos exemplos para desfocar as pessoas dos verdadeiros princípios a respeito disso na palavra de Deus e trazer às pessoas uma desconfiança. E é fato isso, as pessoas estão desconfiadas de muita coisa por uma questão de alguns aspectos que dentro de uma igreja local deveriam existir e não existem. O que as pessoas querem na vida, um dos desejos de todo ser humano, é o desejo de segurança. E isso, por vezes, se dá através, obviamente, da confiança. Se não houver essa confiança, não haverá segurança nas pessoas. Então, por exemplo, se você é um investidor, vamos dizer assim, tá bom? Vamos falar a respeito desse mundo. Estou falando do mundo vindouro, estou falando desse mundo. Se você é um investidor em algum aspecto dessa questão financeira, quando você faz investimentos na bolsa, outras coisas assim, você quer segurança na empresa que você está investindo. Por quê? Porque é um desejo seu. Você não vai investir em qualquer lugar. Então você precisa confiar para dessa confiança gerar segurança e da segurança você fazer o seu investimento. Isso para nós é uma coisa natural. Todo ser humano é assim. Agora, essa questão dos problemas que nós vemos hoje nos dias atuais, em relação a pessoas que são gananciosas, egoístas, que estão às vezes na liderança de algumas igrejas locais, não é novidade. O próprio Jesus tinha na sua equipe de 12, nos seus apóstolos, seus 12 apóstolos, um que justamente vivia isso, que era Judas. Estava ali ouvindo Jesus, ao lado de Jesus, e vivia dessa forma. Isso tem muito a ver com a questão do caráter. A questão do uso do dinheiro, de como você aplica e como você trata do dinheiro, tem a ver com o nosso caráter. E se o caráter não for um caráter realmente de acordo com os princípios da palavra de Deus, geralmente nós não vamos levar a sério essa questão, não vamos ser disciplinados em relação à questão do dinheiro. E eu digo mais para você, a questão ela é muito mais séria que nós imaginamos, que ela não se trata somente do caráter em si, é claro que tem muito a ver, porque o caráter, para ser transformado só diante do poder de Jesus, e é claro que tem pessoas que mesmo não sendo cristãs, elas são de bom caráter. Tem gente realmente que mesmo sendo cristã, ela paga suas contas em dia, é muito disciplinada nessas questões, mas quando a Bíblia trata disso, ela não trata somente do caráter, mas também das motivações, que existe uma certa relação, é claro, muito grande. E quando se trata das motivações, de por que se faz isso, para que se faz isso, como se alcança o objetivo, aí é uma transformação que só Deus pode fazer. E eu quero conversar com você o que seria importante para nós hoje. O inimigo tem feito de tudo para dizer a você e dizer para todo mundo que não vale a pena investir numa comunidade cristã, que não vale a pena você colocar seu dinheiro, que na verdade não é seu. Se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que não se trata de um percentual, se trata de uma entrega plena e total. Nós não temos mais nada, é só você ler a Bíblia e entender isso. Então, essa questão de percentual não é, para mim, o ponto mais importante. Porque poderia ser dízimo, trízimo, bízimo, poderia ser o nome que fosse, O mais importante é compreender a dimensão disso, a profundidade da entrega. É isso que eu preciso entender. Mas quanto às igrejas locais, eu queria dar a você algumas instruções, alguns pontos que para mim são importantíssimos dentro de uma igreja local, para que a gente possa tratar disso com mais seriedade e com mais segurança. Eu sou pastor há 23 anos, sou gestor de uma igreja, ou seja, eu sou administrador, sou pastor-presidente, então eu tenho responsabilidades tanto no trato pastoral, de cuidar de ovelhas, tanto também na administração financeira de uma igreja local. Eu tenho que saber gerir tudo isso, gerenciar tudo isso e saber com sabedoria lidar, e eu preciso que Deus me oriente, eu preciso ter a direção do Espírito Santo para tomar decisões que são muito importantes. Eu sempre digo, os recursos que chegam
a gente precisa entender que aquilo é um recurso santo, separado, e a gente precisa investir no reino de Deus, na proclamação do reino de Deus. Mas vamos lá. Primeiro ponto que eu gostaria que você entendesse, como que uma igreja ela pode ser mais cautelosa com os seus recursos financeiros, a fim de evitar alguns problemas. Primeira coisa, uma administração transparente. Sem uma administração transparente, isso se torna impossível. Toda igreja local precisa ter uma administração transparente. Ela tem todos os recursos para isso, ela tem equipes para isso, tem conselho fiscal para isso, tem assembleia para isso, então é importante nós termos uma administração transparente. A gente precisa viver assim. Quando eu digo administração transparente, por exemplo, eu vou dar um exemplo que talvez não sirva para você. Cada igreja vive sua realidade. Aqui na igreja onde nós pastoreamos, nós temos os envelopes. Se a pessoa quiser colocar nome, CPF, essas coisas, pode colocar. Mas se não quiser, coloca. Eu, por exemplo, como pastor, eu não sei quem dizima, quem não dizima, no sentido de ficar vigiando a vida das pessoas. Eu não gosto disso, não tenho prazer nisso, não preciso disso, porque cada um vai responder diante do Pai e cada um vive a sua vida. O que nós temos que fazer é proclamar, ensinar e mostrar o que está na Bíblia. E assim as pessoas farão suas escolhas. Então, é assim que nós vivemos. E essa administração pelo qual eu sou responsável, eu preciso prestar contas. Então eu presto contas, eu administro isso, cada prego, cada alfinete, seja o que for, tem que ter um recibo, tem que ter nota, eu tenho que apresentar essa contabilidade, eu tenho que falar sobre isso na Receita Federal, o contador é responsável, enfim, ao povo que aqui está, eu preciso prestar contas. Isso é muito importante, transparência. Segundo lugar, outra coisa, uma igreja ela não pode se tornar um gigante branco e pesado, uma coisa que traz um peso, né? Na verdade não traz alívio, traz peso, uma estrutura que se torna pesada e ela vive só para dentro de si mesmo. Isso é um erro muito grande. Outra coisa que eu acho que é muito interessante é a igreja mostrar sua posição clara, o que pensa a respeito de como os recursos chegam. Então ela tem que ter uma doutrina clara a respeito disso e colocar isso de forma bem clara. Nós procuramos fazer isso sempre, deixar isso de forma muito clara. E ninguém vai contribuir por pressão. Eu tenho que fazer. Não, você já sabe o que está escrito na palavra, você acredita, você crê, você vive debaixo disso? Amém. Siga em frente. Então isso é muito importante. Outro ponto também é que as finanças de uma igreja, ela precisa ter finalidades claras. E aqui eu não vou falar em grau de importância, eu vou falar todas as necessidades. Algumas delas, não posso citar todos os detalhes, são muitos detalhes. A manutenção, por exemplo, da igreja, eu estou aqui no local de culto da igreja, aqui não é a igreja, aqui é o local de culto da igreja. A igreja, o pessoal está aí trabalhando, estudando, fazendo uma opção de coisa, tem momentos que a igreja vem para cá e se reúne nesse local. Aqui é apenas um endereço onde essa igreja se reúne. Então a gente tem luz, a gente tem som, a gente tem uma opção de coisas aqui, instrumentos, nós temos equipamentos, nós temos rede infantil, nós temos rede de adolescentes, tem uma porção de coisas de manutenção, de logística, temos contador que nós temos que pagar, temos se a igreja quer um pastor de tempo integral, obviamente a igreja tem que manter a família do pastor de tempo integral, porque como que o pastor de tempo integral vai dar tempo integral se ele vai sustentar a sua família como? Então isso é claro, isso é bíblico, que a igreja tem que ter essa posição clara, definida, e as finanças precisam ter finalidades claras também. A ação social é outra finalidade clara, de vários modos isso pode acontecer, de várias formas, então a igreja age nessa direção. Missões, tanto locais como missões distantes, a igreja precisa ter isso e tantas outras coisas que são necessárias. Então, um dos aspectos eu gosto de citar muito são esses, ou seja, uma administração transparente, uma posição clara a respeito de como os recursos chegam, qual é a posição da igreja em relação a isso vem do seu pastor, é claro, da sua liderança. Outra coisa, não deixar essa estrutura se tornar um peso, isso é fundamental, porque ela se tornar um peso, ela vive só para dentro de si mesmo. E outra, ter finalidades claras, objetivos claros e focar nesses objetivos, ok? E essas são as instruções a respeito das finanças de uma igreja local. Por quê? Porque o inimigo faz de tudo para dizer a você que não vale a pena investir no reino de Deus. E vale, com certeza. Como você vai fazer isso? É só você ler a palavra de Deus, ouvir aqueles que Deus te instrui, ouvir, mas atentar para a palavra para saber se o que estão ensinando é o que está na palavra de Deus. E assim a gente segue em frente, tá bom? Deus te abençoe, até o próximo Café Pastoral e que tudo isso que o inimigo lança contra as igrejas locais caia por terra, em nome de Jesus. Shalom.